que é irrelevante? Não, é Por que irrelevante. ele precisa de Por exemplo, a gente fé não pode começar com método pra ser indutivo? Não, o profissional? ponto de irrelevância que eu falei é ficar citando uma série de nomes, como por exemplo, fulano falou tal. Tá, a pergunta. Eu literalmente, Tá. eu não me importo com o que Perfeito. fulano falou, Michele, a porque eu me pergunta. importo, por exemplo, se a pergunta é a fé é limitante, eu quero tratar isso. Por que você Aonde fez a limitou? dicotomia? Por que você fez a dicotomia? Porque independente da fé. Expressa a Essa dicotomia que eu dicotomia é fiz. independente, então você separou. Quer dizer, essa estrutura antropológica não carrega Ele também não- esse elemento? Olha só, Então, esse Isaac elemento Newton... não fez ele expandir? Isaac Newton não fez. Mas- eu vou responder essa pergunta, peraí. Mas antes, você citou Isaac Newton, ele, com 26 anos, ele fez todo o citar um grande arcabouço nome. científico. Mas em Qual contrapartida, arcabouço que que ele você fez? mencionou, É, você mencionou. eu sei o que Então, ele eu estou fez. dizendo o que você mencionou. Isso. Eu estou aprendendo isso com você. Mas, entretanto, ele escreveu muito mais de teologia do que propriamente de física. Mas E, isso inclusive, não, isso não. Aí a premissa e a dicotomia é sua. Não é dicotomia. Eu não estou dizendo... Mas você concorda Peraí, que você não. fez? Não, Então não, tá. não. Explica. Olha só. Quando eu digo que eu fui cristã há 20 anos, eu não me tornei uma gestora de tecnologia da informação, sendo 20 anos cristã, porque a fé substituiu todas as horas de prática, estudo, experiência profissional. Quando Newton vai lá e não sabe explicar o movimento dos planetas, por que que os corpos celestes estão se Aí ele movimentando coloca dessa Deus, quando quando ele não sabe explicar. Aí ele então, coloca Deus. ele poderia dizer assim, olha, Deus sabe me explicar, mas depois ele vem com 2 modelos matemáticos que explicam o movimento dos planetas. Quando a gente tem uma pintura, as milhares de horas de treinamento para aquele pintor não são a fé que causa, não é a fé que vai lá e diz assim, olha, pela minha fé, eu vou praticar 70 mil horas de pintura. Não, mas legal, Michel, mas é que Mas eu a acho pergunta que é você se tá a fé espantalizando o argumento. vai estagnar. Eu entendi o que você falou completamente, mas assim, ele ter fé vai impedir ele de evoluir? Porque essa é a pergunta. Mas, eu entendi tudo que exato. você falou, mas eu não estou entendendo, porque tipo assim, tudo bem, você falou tal, atribui a Deus, e na teologia a gente atribui a Deus porque nós cremos que nós somos limitados e Deus é soberano, mas você não é teólogo, você não acredita, tá tudo certo. Certo. Mas, por exemplo, um pintor, o que a fé vai limitar ele? Mas foi limita que eu- onde? Mas aí que eu dei O que limita o Mas crescimento é por dele? isso que eu trouxe para agora, pra gente não ficar trabalhando com nomes lá do passado, Então, pra gente ver o que tá trabalhar acontecendo agora. agora. Eu sou um educador físico. O Perfeito. que a fé limitou o meu conhecimento de biomecânica, de cinesiologia, que a maioria dos profissionais não sabe. Peraí, você acredita que o ser humano é só XX ou XY? Como assim? Você está recorrendo a um nicho. Não, né? cromossomicamente. Então, mas A você está gente- falando de biologia? Biologia, de não, filosofia? biologia. O ser humano, ele é só XX e XY? Então, no estudo biológico comprovou o que até hoje? Você tem Que algum não estudo? é. Que não é. Que não. Porque a gente Você tem uma você série... tem estudo? Isso é básico de biologia. Não, é que então, é que eu não sou biólogo, não conheço. Então, a Tô gente tem, perguntando. a Você gente é biólogo tem, a pra gente, saber. calma, Mas calma. eu sou ignorante, Calma, eu tô sendo humilde. Eu não conheço, como que eu vou falar de algo que eu não peraí, conheço? A gente na combinação lá de gametas, a gente tem possibilidades de combinação que excedem o XX e o XY, tá? Existem acho que 48 estados diferentes, tá? Existe inclusive X0, que tu pode herdar só o cromossomo da mãe. Tá? É uma ciência exata. É uma ciência. Todos concordam. Comprovação científica. É algo Porque que é um existem variações cromossomo. É um fato da Exato. ciência. Eu só pedi para a gente avançar. Onde você gostaria de chegar? Não, eu só quero dizer Saiu o seguinte. um pouco, mas eu entendi. Eu só quero dizer o seguinte: que no momento que hoje a gente vive uma realidade, que se eu falo isso para uma pessoa que tem fé, a gente não é cromossomicamente só XX ou XY. E a pessoa diz, não, só existe homem e mulher, usando essa coisa de volta, isso mostra para mim, na prática, que a fé limitou ela, porque aquele ponto da ciência vai contra o que ela crê na fé. Eu não estou dizendo que ela não deve crer nas coisas dela, mas a partir do momento que tu nega algo que é um fato científico por causa da fé, a fé te limitou. Eu não estou dizendo que ela vai te limitar em todos os aspectos da vida. A fé, a pergunta nem foi se ela te limita em todos os aspectos da vida, é se ela é limitante. E quando em algum ponto ela te limita, ela é limitante. Na prática hoje,
eu consigo identificar pessoas, pensadores. Alistair McGrath, embora você não seja a favor de citar nomes, mas Alistair McGrath é um apologista atual, é alguém que inteligentíssimo, tem uma dialética, uma oratória extraordinária, inclusive debate muito contra, ou se opõe, né, de forma amigável contra os ateístas, e é uma pessoa inteligentíssima, e ele utiliza da sua fé. Quando nós vamos para a área do esporte, por exemplo, pessoas que têm fé e que desenvolvem todo o seu potencial nos treinamentos, sim, porque é necessário que essas habilidades, na minha concepção, naturais, são impressas por Deus, quando da criação, e eu tenho que falar por conta da minha fé, porque da mesma forma que vocês estão falando dos seus ideais, falo dos meus. Então, quando Deus imprime no homem a capacidade criativa, o homem é naturalmente, a mulher é naturalmente, ou essas várias variações são completamente capazes de se desenvolver na arte, na ciência, nos esportes, na música. Então, na minha concepção, a fé não impede com que essa pessoa aprenda, com que essa pessoa treine, com que essa pessoa passe horas na frente de um computador. Para esse debate mesmo, eu me preparei essa semana praticamente toda. Eu fui dormir ontem estudando, lendo referências, para eu poder chegar aqui e entregar para os nossos interlocutores um debate à altura, uma conversa à altura. Então, nessa concepção, a fé não me limitou, embora tenha o pressuposto da fé, mas a fé desenvolve, estimula, canaliza, voltando para a minha frase final, na minha primeira fala, a fé canaliza o meu potencial ou potencial humano, aquilo que ele tem para se desenvolver, aquilo que ele tem para criar, só que agora canalizado para o divino, diferente do pressuposto de vocês. Na minha opinião, eu acho que você precisa ter fé em você, é o principal. Quando você nega a ciência, quando você acredita lá na Eva, no Adão, você nega totalmente a ciência, né? Claro, porque nós somos a evolução. Tem cientistas que acreditam na Eva. Tem cientista. Tem cientista. Então, mas isso não quer dizer que todo cientista... Assim, quem acredita na Eva e no Adão está indo contra a ciência. Então, claro. O cientista que acredita, ele está indo contra o que ele é? Cientista? O cientista que acredita, nem sempre um ateu pode se revelar. Não, mas é que nenhum de nós tem a capacidade de estar na mente de todo mundo e afirmar isso de maneira coesa. Mas não é que você está generalizando. Por isso que eu gosto de trazer dados. Mas, desculpa, Esther, você partiu da petição de princípio. Isso é falácia. Inclusive, os pastores são a maioria ateus. Só que eles não se revelam. Mas com que porque base? ninguém mentiria segurando uma Bíblia. Não, mas por que eu não concordo desse ponto? Não, tudo bem que você não concorda. Mas assim, veja bem, ninguém mentiria segurando uma Bíblia se acreditasse nela. Quê? Não é. A sua questão é afetiva, você me perdoa. Não é afetiva. E você está partindo o chileno como psicanalista, ele já entendeu, já. Só de olhar para ele. Ele entendeu. Você está partindo da falácia, não é falácia. Da petição de princípio, você está dizendo que